Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém? Bom, hoje é eu. E vocês estão preparados? Que o chicote vai estralar. Eu gosto disso, irmãos. Sabia que a nossa igreja é uma igreja que o povo gosta de apanhar? O pastor Marcon falou aqui um tempo atrás que a gente deveria fazer campanhas mais de boa, né? Porque campanhas de esperança, isso é bom. Campanhas assim, nas séries de mensagens. Mas o texto fala que a sua vara e o seu cajado me consola. Se tem uma coisa que o crente deveria ficar feliz é quando ele apanha do pastor. Porque ele vai falar assim: meu pai está me batendo porque ele me ama. Está me corrigindo porque o seu amor existe por mim. Então, tomar umas porradas de vez em quando de Deus é sempre bom. Mas assim, eu estou falando que a gente vai tomar porrada, mas relaxa, tá? A gente já sai daqui abençoado. Bom, vamos abrir nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 6, versos de 12 até o 20. Irmãos, provavelmente, pelo menos desde quando eu estou aqui nessa igreja, deve fazer uns 3 anos, eu acho. E eu acredito, não sei, que provavelmente, até desde a sua fundação, provavelmente, nunca falaram sobre o que eu vou falar aqui hoje. E uma das coisas que me inspirou a vir falar sobre isso hoje é que o pastor João pregou há 3 domingos atrás e ele me pediu feedback. Ele falou assim: o que você achou? Eu falei assim: cara, teve um texto, uma frase, um versículo de 1 Tessalonicenses 4, verso 8, que eu achei que você deveria ficar ali uns 20 minutos. Mas como você não ficou, deixa comigo. Não vou ler, a gente não vai lá para o mesmo texto, mas eu vou correlacionar o texto que a gente vai ler hoje, até depois no final com a mensagem do pastor João. E o tema da minha mensagem é: boca foi feita para comer. Talvez você já lembra do meme, de um gordinho que fala: boca foi feita para comer, eu fui feito para comer. Por incrível que pareça, esse garoto estava citando a Bíblia. Boca foi feita para comer. E a gente vai ver isso aqui hoje. Verso 2, capítulo 6, 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Bom, antes da gente entrar aqui no texto, a gente precisa lembrar de alguns detalhes importantes a respeito da igreja de Corinto. Então, a gente precisa trazer à nossa mente, à nossa lembrança, alguns detalhes para que a gente possa entender com mais precisão o que o texto está falando. A gente precisa lembrar que essa carta foi escrita por Paulo, e o objetivo de Paulo com essa carta era resolver alguns problemas que foram levados a ele, ou que por carta a igreja de Corinto enviou a Paulo. O objetivo maior dele então é resolver problemas como divisão na igreja, como problemas com a ceia, como problemas com o uso dos dons espirituais,
problemas quanto à ressurreição, no capítulo 15, por exemplo, e outros problemas. Um desses problemas, que era muito sério, era quanto à sexualidade e os problemas de sexualidade que a igreja vinha tendo. No capítulo 5, no comecinho do capítulo 5, você vai ver que ali tem um homem que se relaciona com a sua própria madrasta. E o pior não é isso. O pior, o irmão Rubens, é que eles aceitam. Eles acham normal, não pega nada. Eles também vão ter problemas a respeito de um irmão contendendo com o outro nos tribunais seculares, onde um irmão acusa o outro e as coisas não são resolvidas dentro da igreja. E agora aqui, verso 12 do capítulo 6, falando sobre sexualidade. A igreja de Corinto, ela era das piores então da época. Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, eram igrejas, algumas com muitos problemas, outras com menos, mas a igreja de Corinto com certeza era a pior de todas. O comportamento deles, tanto dentro quanto fora da igreja, era lamentável. Só que mesmo assim, por incrível que possa parecer, mesmo assim, Paulo os chama de irmãos, de salvos em Cristo. E a respeito disso, eu já vou te falar uma coisinha. Talvez você leia esse texto aqui e ache que ele não se aplica à igreja. Não, promiscuidade sexual. Dificilmente, a gente, pelo menos eu, nunca ouvi falar aqui. Só que esse texto é para crente. Isso aqui foi escrito para os crentes, ainda que problemáticos, para os crentes de Corinto. A gente precisa também entender a questão da economia daquela época, da igreja, da cidade, aliás, de Corinto. Era uma cidade muito rica, onde muitas pessoas iam até a cidade para fazer negócio. E ali uma das maiores partes da economia, né, da cidade de Corinto vinha através dos navios, através dos mares. Muitos marinheiros paravam em Corinto para vender suas mercadorias. E isso fazia com que, por ser fácil também chegar em Corinto, a cidade crescesse em volume e em economia. Então era uma cidade muito importante do tempo antigo, mas ao mesmo tempo que ela era rica em dinheiro, ela também era rica em promiscuidade. Era uma cidade, essa é a parte legal da mensagem, uma cidade que foi usada o seu nome para expressar o verbo corintianizar. Se você queria chamar alguém de promíscuo, você poderia falar, aí corintiano, tá aí um corintiano. Isso é muito bom de pregar, gente. Então, Coríntio virou um sinônimo de promiscuidade. A cidade era tão perversa e promíscua que se prostituir era sinônimo de corintianizar. Um outro detalhe importante que nós temos na cidade de Corinto é a respeito da deusa Afrodite, que era a deusa do amor, da beleza e do sexo. Afrodite, em Corinto, tinha um templo enorme, onde existia ali mais de 1000 sacerdotisas de Afrodite. Para ela se cultuava da seguinte forma, sacrifício de animais, tanto é que vai ter um texto que Paulo vai discorrer a respeito de carne sacrificada, que era sacrificado provavelmente no templo de Afrodite. Era sacrificado animais, então, em adoração a Afrodite. Era também, no meio da adoração a Afrodite, uma orgia sexual, onde as sacerdotisas de Afrodite, mais de 1000 delas, iam até a cidade, seduziam os marinheiros, levavam para o templo, ou faziam na rua mesmo, sem problema nenhum. Então imagina que dentro de um templo para uma deusa, acontecia uma orgia regada a sangue de animal, sexo, bebida e etc. E um outro detalhe importante para a gente entender esse texto é a respeito do contexto filosófico de como os corintianos pensavam. Como eles pensavam, principalmente neste caso, a respeito do corpo físico. Eles bebiam da filosofia de Aristóteles e Platão. E eles diziam que o importante no corpo do ser humano, ou melhor, o importante é entender que o ser humano é a criação mais perfeita que existe entre os seres vivos. E isso acontecia pelo fato do ser humano ter razão, raciocínio, diferente de um cachorro, de um gato ou de qualquer outro animal ou qualquer outro ser vivente. O ser humano era a obra mais perfeita, segundo Platão e Aristóteles. Porém, ele era assim por causa da sua razão. E se você perguntar, tá bom, Aristóteles e Platão, mas o que tem a ver isso com a razão? Aonde que fica a razão do homem? Na alma.
A razão do homem está dentro da alma. E o corpo do homem nada mais é do que uma prisão que aprisiona o que é bom. O corpo do homem é ruim. A matéria é má. Tanto é que isso é um dos motivos que impedia eles de acreditarem que Jesus veio em carne. Como assim um Deus santo e poderoso se encarnou, sendo que a matéria é má? E a ressurreição, você está falando para mim que Deus se encarnou, morreu, um Deus morreu e depois ressuscitou no corpo? Ah, não. Isso é muita doideira para minha cabeça. Aí Paulo vai falar lá nos primeiros capítulos. É pela loucura da pregação que Deus decidiu salvar os seus. Justamente por causa disso. E de um outro lado também do pensamento corintiano, existia o que nós chamamos de hedonismo. Edom significa desejo e ismo, doutrina, cristianismo, doutrina dos cristianos, dos cristãos. Islamismo, a mesma coisa. Hedonismo, doutrina do desejo. O que o hedonismo pregava? Que a satisfação do corpo era o que o homem deveria buscar com maior fervor. Está com vontade? Faça. Deu vontade de beber água? Bebe. Deu vontade de beber cachaça? Bebe. Deu vontade de pular da ponte? Pula. Satisfaça os desejos da sua carne. Por um detalhe muito importante. O que acontecer com o seu corpo como consequência disso, tanto faz, o corpo é mau mesmo. Então, se acarretar algum problema para o seu corpo, não tem problema. Seu corpo é ruim. Agora você junta as duas coisas, Platão, a razão, a alma é que importa. Do outro lado, hedonismo, faça o que te der na telha, satisfaça as suas vontades. Você junta as duas coisas, era um povo que só pensava na alma, no que era imaterial do seu corpo, e não estava nem aí para as consequências que um pecado poderia trazer para o seu corpo, porque tanto faz. Até talvez por causa disso, eles não se importavam com um homem que estava dentro da igreja tendo relações sexuais com a sua madrasta. Por quê? Cara, isso é coisa do corpo. Não está fazendo mais do que o natural. Pois bem, deu para entender? Agora a gente vai entrar no texto. Versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12. Vamos para o texto. Está aqui? E vocês viram essa imagem aqui que eu coloquei? Justamente para vocês entenderem o conceito por trás de tudo isso. Boca foi feito para comer. Tá? Eu que botei. Para vocês fixarem isso na mente. Versículo 12. Olha que interessante. Talvez esse seja um dos textos mais mal compreendidos que temos na Bíblia no meio dos crentes. E o detalhe é que às vezes até dá para entender por que ele é mal compreendido. Coloca a comparação das versões para mim. Se você pegar as traduções mais antigas, você vai perceber, como é no caso, essa de baixo, que é a revista e atualizada. Perceba que não há aspas aqui, ó. Todas as coisas me são lícitas. Não existe uma aspa aqui, ó. Como tem, por exemplo, lá na NVI. Qual que é o problema dessa tradução? Das mais antigas. É que como não tem aspas, você acaba achando que é uma citação de Paulo. Que Paulo está falando, tudo me é lícito. Mas não. O que Paulo está fazendo é citando o que os corintianos acreditavam. Vocês dizem, tudo me é lícito, mas eu digo para vocês, nem tudo convém. Segundo a cabecinha de vocês, tudo é permitido, mas eu vos digo, nem tudo convém. Então, por esse motivo, é um texto um pouco complicado de entender. E quando você insere nas palavras de Paulo, tudo é lícito, você está afirmando que Paulo está falando assim, pode fazer qualquer coisa. Ou seja, se não for pecado, eu posso fazer qualquer coisa. Por exemplo, posso fazer qualquer coisa. Tudo é lícito. O cristão não pode fazer qualquer coisa, irmão Rubens. O cristão não pode. E depois vai ficar ainda mais claro. Então, perceba que existe aí uma aspa, que não é afirmação de Paulo, mas é uma citação provável dos próprios irmãos da igreja, ou uma referência à própria filosofia hedonista. E por que eles falavam isso? Porque estavam mergulhados na promiscuidade sexual.
E como desculpa para a promiscuidade sexual, diziam, influenciados pela cultura grega, que tudo era permitido. O meu corpo é irrelevante. E ainda para piorar a situação, eles acreditavam que tudo era permitido porque Cristo os havia salvado, provavelmente. Eles falavam, bom, já que Cristo me salvou, que eu estou livre dos meus pecados, vou fazer com um monte de coisa. Que der na telha eu vou fazer. O meu corpo já é ruim, só a minha alma que importa. Jesus me salvou, eu estou livre dos meus pecados? Filho, bora para Gandaia. Aí Paulo vem e fala assim, Não. Vocês estão errados. Então é um erro dizer que crente pode fazer qualquer coisa. Não pode. Não pode. O crente corintiano vai dizer, tudo me é lícito. Mas o crente são paulino vai dizer assim, nem tudo convém. Deu para entender, né? O Lucas ficou triste, né? Mas é isso, Lucas. Segura essa manga aí. E ele então depois repete a mesma afirmação. Mais uma vez. Ele fala uma vez, depois ele fala de novo. Tudo me é lícito? Tudo me é permitido? Aí ele vem e fala. Só que eu não me deixarei dominar por essas coisas. Ele repete. Tudo é permitido. Só que agora não deixarei que nada me domine. Então perceba que não faz sentido nenhum atribuir a Paulo a frase tudo é permitido. Se assim fosse, Paulo estaria dizendo o seguinte, tudo é permitido. Eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso assistir filme pornô, posso fazer o que eu quiser. Só não posso me deixar dominar pelo pornô. Só não posso me deixar me dominar pela mentira. Se tudo é lícito, mas eu só não posso me deixar me escravizar por aquilo, assistir vídeo pornô, uma orgia, estar no meio de um bacanal, tudo bem. Eu só não posso viver uma vida que eu não consiga me desvencilhar daquilo. Agora, irmãos, a gente está falando de promiscuidade. Eu poderia levar isso aqui para qualquer lugar. Internet, você pode usar. Só que se a internet começa a te escravizar, já começa a te fazer mal. Não é uma questão somente sexual aqui, embora o contexto seja esse. A questão é que qualquer coisa, ainda que convenha, se ela te domina, você está corintianizando. O Lucas está triste. E olha que interessante. Ainda que seja um sexo dentro do seu casamento, se dentro do seu casamento o sexo te domina, a ponto de você ser irrefreável, pecado. Ainda que convenha. Dessa forma, sem problema nenhum usar a internet, se ela te domina. Problema nenhum você que é casado ter relações sexuais com a sua esposa. Agora, se isso te domina, teremos um problema. Eu falei que o chicote ia estralar e que ninguém falou sobre isso aqui. Por um lado, é preciso ressaltar que sim, o crente pode fazer muitas coisas. O crente pode se alegrar, se divertir, contemplar a natureza, a criação de Deus, ouvir boas músicas, comer boas comidas, até fazer sexo, gente. Gente, pode fazer sexo. Você que é casado, pode fazer. E detalhe, você que é jovem, adolescente, sexo é bom, tá? Foi criado por Deus. Sexo é top. E foi uma das coisas que no final Deus criou e ele falou assim, vi que agora ficou muito bom. O sexo é bom, gente. Sexo é obra de Deus. Ou seja, o ser humano, o crente, pode comer, beber, dormir, se divertir. E por incrível que pareça, pode fazer sexo também. Só que nem tudo convém. Nem tudo pode me dominar. O sexo é conveniente dentro do casamento. Mas mesmo dentro do casamento, como eu já disse, se ele te domina, passa a ser um problema para você. A sorte dos irmãos de Corinto é que não foi eu que escrevi a carta. Porque Paulo é fino, educado. Porque se fosse eu ia falar assim, é verdade, tudo é permitido.
Você pode comer e beber de tudo, inclusive lixo e vômito, se você quiser. O sexo é liberado, né? Ah, tá, entendi. Então tome cuidado para você não sentir vontade de ter relações sexuais com um moedor de carne. Não é tudo permitido? Tudo não é lícito? Toma cuidado, vai que você gosta de um moedor de cana. Vai que você gosta de uma maquita. E você vai ter vontade de fazer e você vai satisfazer a sua vontade? É isso que Paulo está falando. Embora seja uma vontade natural, não convém satisfazê-la de qualquer jeito. Seguimos para frente. Então, verso 13. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. E aqui está o sentido de, boca foi feita para comer. E ele diz, mas Deus destruirá ambos, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor para o corpo. Olha só, mais uma vez nós temos aspas aqui. Está escrito, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Não é Paulo que fala isso aqui. Isso sim, provavelmente é um ditado da época. E esse ditado, ele vem nos mostrar o seguinte, que a frase agora, tudo é permitido, começa a ficar mais claro na cabeça dos corintianos. Por trás do tudo é permitido, existe agora um conceito de finalidade natural das coisas. Como assim? A gente pode substituir, por exemplo, a comida por qualquer outra coisa que tenha uma finalidade pré-definida. Como, por exemplo, a música é feita para os ouvidos para a música. Ou ainda mais evidente, nesse caso aqui, me desculpe a expressão, o pênis foi feito para o sexo e o sexo para o pênis. Ou seja, existe uma função natural pré-determinada na criação. E eles usam isso como desculpa para quê? Bom, já que eu tenho um órgão sexual, nada mais natural do que utilizá-lo para quê? Fazer sexo. Ah, é? Então, segundo os irmãos de Corinto, sentir sede é natural. E eu bebo água para matar minha sede. Então, ter vontade sexual é natural. Ou seja, eu faço sexo para matar a minha vontade. Então perceba que essa justificativa deles faz todo sentido com tudo é permitido. A justificativa para a promiscuidade sexual era a relação natural que a comida tem com o estômago e que o sexo tem para a libido. Enfim. Aí ele diz o seguinte, aqui está um problema de tradução também. O texto continua e diz assim, mas Deus destruirá ambos. Aonde está o problema? É que no texto original, pode ser que esse mas seja um e. E essas aspas aqui estejam aqui. Como se a citação dos corintianos fosse também Deus destruirá ambos. Essa parte do texto provavelmente é uma das mais complicadas de toda a carta de 1 Coríntios, a ponto de um homem chamado Gordon Fee dizer que existe 30 possibilidades de explicar esse texto. A que eu mais me convenci foi justamente essa, aonde o texto precisaria também ser retraduzido, colocando a palavra e Deus destruirá ambos, e isso aqui inserido na ideia do comida para o corpo para a comida, e Deus vai destruir tanto a comida quanto o corpo, na ideia dos corintianos. E por que eu penso desta forma? Por dois motivos, que eu vou explicar para vocês. Dois motivos, sendo o primeiro pelo fato de que o estômago e a comida, de certa forma, até nós falamos um pouco sobre a vida depois da morte, a vida no céu. O estômago e a comida, de certa forma, não serão destruídos por Deus. Porque Jesus, ressurreto no corpo, comeu com os discípulos. E nós temos referências na Bíblia que nos apresenta que no céu terá um grande banquete. Ou seja, provavelmente, comida e estômago não serão destruídos. O que faz mais sentido, então, para mim, é acreditar que essa afirmação é dos irmãos de Corinto. O segundo motivo também é considerar que faz todo sentido os irmãos daquela igreja fazerem essa afirmação, porque eles são influenciados pela cultura grega e eles menosprezam o corpo. Dizendo, Deus vai destruir o corpo. E a comida também. Ou seja, no céu, a gente vai estar... Isso é interessante, irmãos. Na cabeça de um corintiano cristão, ele vai falar assim, no céu, Deus vai salvar só a nossa alma. A gente vai estar lá só a alma e não tem corpo. Então eles dizem,
Deus vai destruir a comida, porque a alma não come comida, e o estômago, porque o corpo é podre. Então, nesse sentido, eu acredito que a tradução melhor seria esta. Vamos prosseguir. Porque agora, se você não entendeu o que eu disse até agora, se você não prestou atenção, você está desatento, comece a prestar a partir de agora, então. Porque agora o caldo começa a engrossar. Se você achou que até agora estava pesado, agora vai ficar pior, tá? A teologia de Paulo começa agora. Os irmãos, então, não se importavam com o corpo, só com a alma, tá? Paulo diz agora, no verso 13 ainda, o corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas é para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. É comum de Paulo apresentar primeiro os problemas e depois fazer a teologia dele. Tá? A partir daqui, então, Paulo começa a engrossar o caldo e ele vai apresentar a teologia dele para resolver o problema. A promiscuidade, então, estava se alastrando sobre a igreja de Corinto devido a essa influência da cultura e da filosofia grega, com uma visão completamente errada sobre o corpo e a vida do cristão quanto à relação sexual. E ele diz, então, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Ele afirma que o destino do corpo físico do homem não é a imoralidade. E a gente pode extrapolar isso e afirmar que o corpo físico do homem não tem objetivo principal nem de comer, nem de beber, nem de dormir e nem de fazer sexo, mas o Senhor. E neste caso, o Senhor Jesus. Isso é incrível. O Catecismo de Westminster, um dos documentos da Igreja Presbiteriana, o Catecismo é pergunta e resposta. A primeira pergunta do Catecismo é: qual é o fim principal do homem? E ela responde: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Então, baseado nisso, Paulo está dizendo o seguinte: os alimentos que vocês falam que é para o estômago para os alimentos, não. Os alimentos foram feitos para a glória de Deus. O estômago foi feito para a glória de Deus. O sexo foi feito para a glória de Deus. E o corpo do homem também para a glória de Deus. Como posteriormente ele mesmo dirá: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Prega, ensina, cuida do filho, diaconiza, faça sexo para a glória de Deus. Como eu queria que a igreja tivesse dado um glória, principalmente os homens. O corpo não é para comida, não é para satisfazer as suas vontades pessoais. O seu corpo físico, ele serve para a glória de Deus. Ainda mais a fundo, ele não está se referindo, como eu disse, ao Deus Pai, ele está falando de Jesus Cristo. Tanto é que no versículo 14 ele vai falar assim: Deus ressuscitou o Senhor, que é justamente a palavra Senhor que ele utiliza para se referir a Jesus. Ele diz: o corpo é para o Senhor, como eu expliquei, e depois ele fala: e o Senhor Jesus é para o corpo. Meu Deus! Esse texto é conhecido como a teologia do corpo. Perceba que a afirmação de Paulo possui a mesma estrutura do pensamento que os irmãos de Corinto tinham. Eles diziam o seguinte: alimento para o estômago, estômago para o alimento, como um ciclo natural. Paulo vem e diz o seguinte: corpo para o Senhor e o Senhor para o corpo. Isso mostra para nós que o nosso corpo, utilizando a mesma estrutura do pensamento, rapidinho, deixa eu capitular. Lembra que eu falei que eles dizem corpo, alimento para o estômago para o alimento, como um ciclo natural das coisas. Paulo utiliza a mesma lógica de ciclo natural para dizer: o seu corpo é para o Senhor, e depois ele fala assim, irmãos, ele fala assim, ó, o Senhor é para o seu corpo. Isso se chama
união mística. De uma forma natural, o meu corpo é para Jesus. E o corpo de Jesus é o meu. Como? Eu não sei. Milagre. Isso vai ficar mais claro no decorrer, que tem alguns pontos. Dizer que o Senhor é para o corpo é afirmar que o corpo de Jesus é para nós. Como assim o corpo de Jesus é para mim? Jonathan, me explica, como é assim? O corpo, você está falando da ceia? Não, não estou falando da ceia. Estou falando do corpo físico de Jesus, que é o que Paulo está tratando aqui, corpo físico. Não estou falando de somos corpos, que cada um tem um dom. Não, corpo, mãos individuais, tá? O Cristo encarnado é um representante nosso. O seu corpo encarnado é nosso. Sendo ele o meu representante e o meu corpo, significa que o corpo de Jesus, quando eu errei, amou por mim, curou por mim, teve compaixão por mim, e para minha salvação, o corpo de Jesus foi punido por mim, o corpo de Jesus recebeu a ira de Deus por mim e por nós. Jesus na cruz não recebeu a ira na sua alma, como também recebeu. Jesus foi apartado do Pai. Isso é uma dor no espírito, na alma de Cristo, quando o seu Pai vai embora, uma tristeza profunda. Mas Jesus recebeu açoites no corpo, e todos aqueles açoites que ele recebeu, recebeu por mim. Jesus carregou seu corpo, com o seu corpo, a cruz, e o seu corpo recebeu os meus pecados. Deixa eu falar um trem para vocês. Você acha que o inferno só vai ser punido a alma? Nós falamos de ressurreição nos domingos aqui. Todos ressuscitarão. Os crentes, com um corpo glorificado e salvo. Os ímpios também com um corpo modificado. Um corpo eterno. Um corpo que para sempre vai existir. No inferno, com os seus corpos, serão punidos. Quando eu digo que o corpo de Jesus é nosso, é que ele recebeu a punição do inferno no corpo por mim. Ele em seu corpo recebeu os açoites que eram os meus. A carga do pecado, a ira de Deus se acendeu no corpo de Jesus e não no meu. E a pergunta que nós devemos fazer para nós: utilizarei então desse corpo que Cristo agora está unido a mim para a promiscuidade? E não para por aí, porque Jesus Cristo ressuscitou com um corpo, e o corpo ressurreto de Jesus é meu também. E eu terei um corpo semelhante ao dele. Versículo 14. Para vir Paulo e dar uma porrada na cara da cultura grega e do hedonismo. Ele diz: por seu poder, poder de Deus, Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará. Gente, não começa a ficar óbvio quando você entende o contexto? O que Paulo está falando? Vocês menosprezam o corpo, mas deixa eu te falar uma coisa, corintiano. Jesus ressuscitou no corpo. Não foi só na alma. O poder de Deus ressuscitou o corpo de Jesus. O que tem a ver a ressurreição que está colocando aqui? Então Paulo deixa claro que Deus ressuscitou Jesus no corpo. O corpo de Jesus ressurgiu. Paulo baseia a sua teologia sobre o corpo no fato de que Deus ressuscitou Jesus, e não somente a alma, mas o corpo de Jesus.
Como assim você menospreza o seu corpo, se Deus valoriza o corpo de forma extraordinária a ponto de ressuscitar o corpo de Jesus? Uma das coisas mais relevantes para nós, os crentes, é entender que a gente precisa ter uma vida na terra como se já estivéssemos no céu. É como ter uma vida na terra num corpo que degrada, que definha, que adoece, mas apesar dos problemas que o pecado acarreta em nosso corpo, que nós vivamos como se já estivéssemos glorificados, apartando-nos do mal e do pecado. Então Deus ressuscitou Jesus e trouxe o seu corpo de volta à vida. Deus se importa sim com o nosso corpo. Se não se importasse, Ele não teria ressuscitado Jesus, mas apenas a parte material. É um erro acreditar que a nossa salvação é só da alma. Deus vai salvar o meu corpo. Vamos no verso 15 agora, uma parte muito séria do texto. E a gente começa a perceber o desenrolar da teologia de Paulo. Paulo afirma que os nossos corpos físicos são membros de Cristo. Ele diz: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Jesus? Tomarei os membros de Jesus e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Aqui é algo que nós chamamos, e que eu disse agora há pouco, de união mística, onde o nosso corpo agora passa a ser representante vivo de Jesus na terra. Como é que Jesus se expressa na terra? Em mim? Com o meu corpo. Jesus não se expressa na terra com a minha alma. Eu não estou na rua andando como um Gasparzinho, evangelizando, dando bom testemunho e falando que eu sou crente. Eu faço isso através do meu corpo. Jesus se mostra aos outros através de mim. Por onde? Pelo corpo. Meu corpo físico. E não a minha parte material. Agora, eu vou pegar isso que eu tenho, que expressa Jesus, que é membro do próprio Cristo, e farei disso uma união, farei com isso uma união com uma prostituta? De maneira alguma. Utilizarei o meu corpo segundo os meus prazeres? De forma nenhuma. Então Paulo pergunta: vamos usar o nosso corpo? Diante disso, Paulo pergunta se vamos usar o nosso corpo. Corpo que habita e representa Cristo para se unir a uma prostituta. E o caldo engrossa ainda mais. Versos 16 e 17. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Perceba que ele acabou de falar da união que nós temos com Cristo. E depois ele fala: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo deixa claro que a união que traz uma relação sexual, ela não só acarreta relação física, mas também espiritual. Da mesma forma como nós estamos ligados com Cristo misticamente, existe uma mística na relação sexual. E Paulo pergunta: vou pegar essa união que se assemelha à união que Cristo tem comigo e vou fazer dessa mesma união uma união com uma prostituta? E ele diz no final do verso 17: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Perceba então que essa seção do texto, todo esse texto, e entenda que o sexo é para o homem algo tão poderoso que se assemelha à união que o cristão tem com Jesus. Uma relação sexual é tão profunda que envolve tanto ao corpo físico quanto o espiritual. E diante de dessas coisas, tem duas coisas que a gente precisa aprender. Primeiro, que nós não devemos fazer sexo com qualquer pessoa. Que nós não devemos satisfazer as nossas vontades sexuais com qualquer pessoa. E segundo, que é a parte mais legal, é que devemos fazer sexo com uma única pessoa. Num contexto que convém e que não nos domina.
Isso é tão sério, irmãos, que para a Igreja Católica, você assinou papel, fez cerimônia de casamento, teve festa, mas você não teve relação sexual, a Igreja Católica anula o seu casamento. Porque não há casamento sem sexo. O que sela a união entre o homem e uma mulher é o sexo. De igual modo, mas não teve papel, não teve cerimônia, não teve festa, teve sexo, é casamento. Quando a Bíblia fala, Gênesis 2:4, deixa pai e mãe e una a sua mulher, se torna uma só carne, você acha que se tornar uma só carne é morar junto? Se tornar uma só carne é essa união extraordinária que Paulo utiliza até o exemplo de Cristo com o corpo do homem. É se tornar uma só carne numa relação tão profunda que nós conhecemos como a relação sexual. Não existe casamento sem sexo. Versos 18, vou ler a partir da segunda parte. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O que significa todos os pecados que nós cometemos é fora, mas o pecado sexual é dentro do corpo? Primeiro, há diversas possibilidades também de entender isso. Mas primeiro, a gente pode afirmar, por exemplo, que a embriaguez, que é um pecado, ele traz para o nosso corpo consequências. Nós pecamos no corpo através da embriaguez. Porém, a embriaguez passa. E além de passar, a abstinência de álcool pode até te curar disso. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A relação sexual, o pecado sexual, o desvirtuamento sexual na mente é quase que permanente. É um pecado contra o corpo quase que perpétuo para a sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Porque a pornografia destruiu a minha mente. Se não é Jesus, esquece, irmão. Muitos aqui talvez tiveram vício com álcool, com droga, o que quer que seja. Passou. Você não sente nem vontade. Isso daí passa. Você fala assim, cara, o cara está fumando maconha, cheirando cocaína. Isso daí nem me dá vontade mais. Agora fala para mim, Jonathan, não tenha mais pensamentos impuros. Filho. O pecado sexual desvirtua a sua mente como nenhum outro pecado. E isso é pecar contra o próprio corpo. É destruir a sua mente e os seus neurônios com a podridão que o mundo nos oferece. E se não é Jesus na nossa vida, filho, esquece. Não há nada tão perverso quanto a pornografia. Não há nada mais viciante do que a pornografia. E eu te garanto, é mais difícil sair da pornografia e da promiscuidade do que parar de usar crack. Mas eu te dou uma boa notícia. Eu parei. O Espírito Santo que habita em mim me convenceu de que o meu corpo é propriedade de Deus. Mais do que da minha esposa. E agora, por fim, verso 20. Ele finaliza dizendo algo extraordinário. Vocês foram comprados por alto preço. Até aqui. O que foi comprado por alto preço? Leia o texto e fala para mim. O que foi comprado por alto preço? A nossa alma. O nosso corpo. Se você ler do verso 12 ao 20, qual é a conclusão lógica? Será que então Paulo está afirmando que na cruz Cristo comprou a nossa alma? Claro que não. O preço na cruz foi pago para comprar o nosso corpo. Na cruz, Cristo comprou o nosso corpo. Lá, na cruz, Jesus obteve para o nosso corpo perdão dos pecados que cometemos no corpo. Glutonaria, drogas, mentira que nós falamos com a nossa boca. E é claro, toda a promiscuidade que nossos corpos se entregam. Sendo assim, caso você tenha entrado aqui, se sentido destruído pela pornografia,
pela promiscuidade sexual ou qualquer outro pecado que tenha cometido no corpo ou fora do corpo. Deus está disposto a quitar a sua dívida com Ele através do corpo de Cristo que foi moído na cruz. Não importa o tamanho do seu pecado. Quem sabe você alcançou o patamar de estuprador ou pedófilo e não deve nem encontrar perdão nos tribunais humanos. Por mais incrível que possa parecer, por mais intrigante e incompreensível, por mais até que os crentes não queiram ter contato com você por causa dos seus crimes, o corpo de Jesus, que foi moído na cruz, tem valor suficiente para redimir os seus pecados. Seja qual for o pecado. Jesus tem uma proposta para você e Ele diz: eu quero te comprar. Não importa qual seja o seu pecado, se o seu corpo está velho, se você está com câncer, se está vegetando, se está doente, saudável, com estrias, se é gordo, se é magro, faltando um membro do corpo, se você está numa cadeira de rodas. Eu quero e tenho condição de te comprar, reformar essa sua carcaça podre de pecados. Na cruz, eu, o homem desprezado que diziam que era o mais fraco, o mais franzino e até louco, mostrei em meu corpo que eu tenho todo o poder no céu e na terra para perdoar pecados, seja no corpo ou fora dele. Aplicações. Primeira coisa, verso 18, primeira parte. Fujam da imoralidade sexual. Não é resistir à imoralidade sexual. Fuja! Não é para quando a imoralidade sexual entrar na sua casa ou na porta dos seus olhos, você dobrar o seu joelho e começar um período de jejum. Corre, filho! Vaza! Ó, perna para quem tem, rala coco! Foge! A primeira orientação de Paulo, no verso 18, é essa. Terça-feira estávamos aqui falando de José. José foi tentado. A patifona chegou nele e falou: Zezinho, bora! Zezinho fez o quê? Vou ajoelhar na beira da cama e vou orar. Se tem um lugar onde José era cheio do Espírito Santo de Deus, era nas pernas. Que pensa num caboclo que vazou. E ele disse: é melhor eu perder a minha túnica do que a minha integridade com Deus. Vaza! Para você que é mais antigo, corre como um papaléguas, como um ligeirinho. Ou para facilitar para os mais novos, como o Sonic ou como o Flash. Ó, some, tá? Não queira encarar. Você vai apanhar feio. E ainda sobre isso, vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou ler dos versos 3 a 8. Que é o que o João pregou. Olha aqui, ó. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, é aqui que eu queria pegar o que eu falei: João, é aqui, cara, que você deveria ter batido. Verso 8, portanto, aquele que rejeita essas coisas. Que coisas? Instruções a respeito da moralidade sexual. Aquele que rejeita a santidade sexual, não está rejeita essas ordenanças a respeito do sexo, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você e me responde com sinceridade. Moisés estava no monte. De novo aqui, ó. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. Moisés está lá no monte, recebendo de Deus, e Deus está escrevendo os 10 mandamentos. Aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, seguinte, cara, estou cansado, é o último mandamento.
E eu preciso de uma lei para dar uma freada na sexualidade da galera aí, porque a galera aí, esses judeus, eu vou falar para você, se deixar, vira orgia. Então faz um favor para mim, Moisés, elabore para mim a última lei a respeito da sexualidade. Responda para mim sinceramente. Você acha que Moisés, diante de Deus, ele estava com Deus no monte, em sua santidade, você acha que Moisés ia escrever o seguinte: não cobiçará a mulher do próximo? Você acha que um homem teria condição de pensar numa lei que diz, não cobiçará a mulher do próximo? Irmão, todas as leis logicamente provêm de Deus, e provavelmente, se Deus tivesse pedido para fazermos as leis dele, a gente não ia pensar em um monte de lei que está lá nos 10 mandamentos. Mas se tem uma que eu te garanto que o homem não fez, não cobiçarás a mulher do próximo. Isso quer dizer, se você rejeita as orientações de santidade sexual, você não está rejeitando Moisés, você não está rejeitando Paulo, você está rejeitando o próprio Deus, porque é óbvio que foi ele que escreveu, porque nenhum homem faria uma coisa dessa. Qualquer homem diria assim, sexo, um dia sim, um dia não. Não, assim, não pode só com as primas. Eu duvido que um homem escreveria, não cobiçarás a mulher do próximo. Eu duvido. É nisso que o texto nos mostra. Que nós precisamos guardar os nossos olhos do que a gente vê. Fugir da imoralidade sexual. E por fim, amor, lembrei da minha esposa. Ela está me assistindo. Hoje tem, hein? Por fim, o último versículo, verso 20, capítulo 6 de 1 Coríntios. Ele diz, portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. E quando eu falo glorifica a Deus com o seu corpo, tem nada a ver com dançar na igreja, tá? Pode ser também, mas não é isso. Que às vezes usa isso aqui para falar de ter dança na igreja. Também não é proibido. Se quiser dançar na hora do louvor, não tem problema nenhum. Mas glorificar Deus com o corpo... não tem nada demais. A não ser que a tatuagem seja um palhaço de matar policial, né? Aí também fica difícil. Agora, se ele escrever assim, vou glorificar a Deus com o meu corpo. Enfim, usem o corpo de vocês para glorificar o Senhor. Mas tem uma última aplicação. Que não é para vocês que são solteiros, para vocês que são casados, como eu. Você é casado? Levanta a mão os casados aqui. Os casados. Isso. Aproveita essa palavra como um incentivo para ter relações sexuais com o seu cônjuge. Aproveita isso para glorificar o Senhor no leito de vocês. Aproveita isso para falar assim, Deus, obrigado, que o Senhor seja glorificado, amém. E faça sexo para a glória de Deus, irmã Tânia, Eglin, eu, a Adriana, irmã Rose, todo mundo. Vocês que são solteiros, primeiro casa, depois, beleza? E depois os maridos, né? Depois vocês me agradecem no final do culto, amém? Eu agradeço e deixo essa palavra para a igreja. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, sua palavra foi exposta, através do auxílio do teu Espírito, eu creio que nós podemos entender, Pai. O que o texto nos traz para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado? Eu quero, Senhor, que o Senhor nos ajude a nos guardar o nosso corpo de toda a imoralidade, Pai, de todo o mal que às vezes a internet nos oferece, que pessoas na rua podem nos oferecer. Às vezes pode ter pessoas aqui, Pai, que são tentadas no trabalho, na escola, na rua. Deus, nos guarda, Pai.
e nos alerta a fugirmos da promiscuidade, da imoralidade sexual. Pai, o nosso prazer é te adorar e te glorificar. Que o nosso corpo tenha esse principal objetivo. Que o nosso corpo seja para a glória do Senhor, para enaltecer o teu nome, para levar o teu nome aos quatro cantos da terra, para ser reflexo da sua glória, Pai, e do corpo de Jesus aqui na terra. Deus, nós agradecemos o Senhor porque o Senhor nos salvou e nos dá, através do teu Espírito Santo, condição de resistirmos às ofertas do diabo contra nós. Obrigado, Deus, porque também temos a esperança de que esse corpo um dia será transformado, para que nunca mais pequemos contra o Senhor. Eu agradeço, Deus, por essa oportunidade que o Senhor me deu. Abençoa a minha igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos.